meu nome é Ana Maria Malik. Me deram o desafio, né, de falar sobre como introduzir a remuneração por valor na área da saúde. E o meu disclaimer é que eu sou bacharel em medicina, formada antes da criação do SUS, quando boa parte dos equipamentos diagnósticos que hoje são utilizados até demais não existiam. E quando viver além dos 70 anos era uma coisa muito pouco usual. Hoje em dia, os dois mudaram. Eu estudo o SUS nos seus componentes público e privado, porque a minha premissa é que quanto mais soubermos a respeito, mais fácil será atuar com eles e sobre eles. Eu trabalho na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, onde eu sou professora titular. É lá que, enfim, meu local de trabalho é lá. Eu acredito em e trabalho com qualidade, eficiência e resultados na saúde e na assistência. E a única coisa que eu tento vender, porque eu também não sei se eu vendo, ou seja, se alguém compra, são ideias. Então, para discutir o tema da implantação do valor na área da saúde, ou da remuneração por valor na área da saúde, eu vou usar algumas das minhas questões, algumas das perguntas que eu me faço e faço às pessoas, e muitos dos trabalhos aplicados dos nossos alunos do mestrado profissional em gestão para competitividade na linha de saúde, porque eles têm se interessado muito por estudar isso e eles têm conseguido alguns dados que eu acho que vale a pena conhecer. Então, meu índice será mais ou menos do que se fala, o que se sabe, o que se faz, por que é assim e como fazer para mudar. Então, acho que a grande questão, quando a gente fala em remuneração relacionada a valor, a gente fala em colaboração, né? Nós somos criados num ambiente bastante competitivo, onde os egos são importantes, onde os profissionais em saúde são acostumados ao individualismo, e eu acho que isso é uma coisa importante, porque a formação, pelo menos até 5 anos atrás, era voltada para isso. Teamwork, o respeito ou o conhecimento, pelo menos, do que fazem os demais, não fazia parte do currículo de boa parte dos profissionais de saúde até agora, principalmente num modelo em que muita gente ainda tem o sonho de ter o seu próprio consultório. É interessante, porque isso é uma coisa que veio bastante desnivelada no tempo. Conheço muito profissional médico que fala o meu nutricionista, o meu fisioterapeuta, o que mostra que tem uma certa questão individual. A competição é uma forma de você lidar com a questão da competição e com a cooperação. Seria uma mudança, mas para atingir essa mudança, precisa mexer na cultura, precisa mexer no que acontece, né? Precisa mexer na mudança, precisa gerenciar a mudança. Não se trata só de falar, então agora vamos mudar, porque se a mudança não for gerenciada, ela pode tranquilamente se voltar contra quem está achando que muda. Precisa de muita comunicação, de muita confiança e necessariamente de um objetivo comum, senão a gente não entra para os 2 Os da competição e a gente volta para a competição como sempre. Ainda se tem que ter clareza de que cadeia de valor na saúde não é sinônimo de valor na saúde, porque a cadeia de valor, que mostra uma cadeia, e é por onde vai se conseguir talvez fazer essa remuneração por valor, depende de um sistema, né, como uma organização, e para funcionar não dá para ser laissez-faire, tem que haver um estilo de gestão, mesmo que o estilo de gestão seja laissez-faire, mas aí é um laissez-faire deliberado. Acho que é importante ter clareza disto, né? O meu ponto
tem a ver com gestão da mudança na organização. E é por isso que se pode dizer que a cultura come a estratégia no café da manhã, como dizia o Peter Drucker, aliás, no café da manhã, no almoço, na janta, onde tiver a oportunidade. E por isso que muitas vezes se fala sobre as mudanças ou sobre as estratégias e elas não acontecem. E aí é outra coisa que eu considero fundamental para implantar o assunto de valor e a remuneração de valor nas organizações da saúde é conhecimento, educação e conhecimento. O mais importante é lembrar que existe educação e sem educação não se chega no conhecimento, não precisa ser educação formal. Existem outros jeitos de obter essa educação, mas ela tem que ter base sólida. E valor é uma dessas palavras chavão que se ouve e se incorpora. O conhecimento é muito diferente do ouvir dizer ou popular hearsay, em que as pessoas falam uma palavra que ouviram e que é uma palavra da moda. Então, na saúde e na gestão em saúde, aliás, conhecimento é fundamental. Deming, que foi o pai da gestão da qualidade, dizia que a base da qualidade é o conhecimento profundo. Agora, na nossa área, o conhecimento é no quê? Em saúde, em medicina, em assistência individual, em assistência coletiva ou em gestão? Em gestão financeira ou em gestão de saúde? Precisa saber as duas? Precisa, mas existem especificidades em cada uma. E só para não deixar ninguém muito animado ou desanimado, é impossível saber tudo. Quer dizer, quem sabe tudo ou acha que sabe tudo tem uma atitude talvez pouco propensa a ouvir, pouco propensa a se manter o tempo todo aprendendo novos conhecimentos. E aí, o gestor da área da saúde precisa ter vontade de ouvir, precisa ter vontade de aprender e de mudar, de inovar e de se comunicar. E frente a isso tudo, ele vai precisar certamente, ou ela vai precisar certamente, solucionar muitos conflitos. Isso é uma coisa importante, porque ouvir é muito difícil. Eu, de vez em quando, gosto da expressão de ficar rouco de tanto ouvir, mas não é sempre que acontece. As duas equações mais habituais que a gente enxerga, quer dizer, tem aquela do Porter, né, que fala que valor é o resultado sobre aquilo que se gasta para consegui-lo, mas hoje em dia existe esta fórmula, digamos, do Virginia Mason, quando fala que qualidade tem a ver com adequação ou appropriateness, resultados e serviços, tudo isso sobre o desperdício. Então, assim, se uma coisa não é apropriada, imediatamente o numerador dessa equação já é zero. E se houver desperdício, quanto maior o desperdício, menor será a qualidade. Então, quando eu falei no meu disclaimer que era muito comum fazer exames talvez em demasia ou procedimentos em demasia ou desnecessários, como é o caso do Fee for Service, que estimula isso, eu estou falando em desperdício. E qualquer procedimento desnecessário que esteja sendo feito torna zero a appropriateness. Então, eu acho que temos que tomar muito cuidado. Por outro lado, a outra equação com a qual se trabalha hoje em dia é esse indicador do valor do tratamento. E nesse valor do tratamento, fala-se na nota da qualidade, e a nota da qualidade tem a ver com os PROMs e os PREMs e os TROMs. Então, é importante lembrar que PROM e PREM têm como primeira letra o P, que é o P de paciente, e é como o paciente enxerga isso. Então, se por um lado você precisa ter o resultado do cuidado, por outro lado,
O paciente precisa perceber o outcome, né, o resultado, e precisa pensar que aquilo serviu para alguma coisa. Para trabalhar com o custo do tratamento, você trabalha-se, vai, com o modelo também do Porter, e você acaba tendo, então, um standard set que você lida com o do ICHOM, né, que é o consórcio internacional para as medidas de resultado, e o NPS, que é o Net Promoter Score. Então, você acaba tendo também o ponto de vista do paciente. Lembrando, por outro lado, que o paciente, existem estudos que mostram que se for feito tudo aquilo que o paciente quer, às vezes isso pode ser nefasto para a sua saúde dele. Então, é importante a comunicação com o paciente para explicar por que algumas das coisas que ele deseja não estão sendo feitas e não serão feitas. Só para chegar no assunto que todo mundo já conhece na gestão em saúde, tem esses dois modelos, de uma maneira ou de outra, preconizados pelo IHI, Institute for Healthcare Improvement. O primeiro é o Triple Aim, que fala que você precisa trabalhar com a melhor saúde para a população, melhor experiência do cuidado ao custo per capita mais adequado. E mais tarde veio o Quadruple Aim, no qual, além disso, você tenta verificar o aim que estava faltando, o objetivo que estava faltando nos três anteriores, era que o trabalho faça sentido para o paciente e para o trabalhador em saúde, porque senão eles não mudarão. E a outra coisa com relação à qual precisa ter muito cuidado é justamente a tal da visão macro. Quer dizer, se a gente quer, por exemplo, no Brasil, melhorar a assistência, melhorar a saúde dos 210, ou já devemos ser 220 milhões de brasileiros, não vai dar certo. Então, a gente tem que olhar para pedaços administráveis disso. Eu não estou falando privilegiar alguns em detrimento de outros, eu estou falando em recortar. Você pode fazer todos simultâneos, quer dizer, não você, mas cada responsável por pedaços regionais, ou por serviços, ou por condições de saúde, pode trabalhar com isso. E aí, a questão básica é por que precisa esperar os outros? Quer dizer, precisa começar, porque alguém tem que começar a fazer as perguntas certas. E aí significa, do que nós estamos falando quando falamos em valor? Quais são os valores no que diz respeito aos cuidados em saúde, ou qual é o valor quando se fala em cuidados de saúde? Porque tem os desfechos e a experiência do paciente, os custos, o ciclo completo do tratamento, para não recomeçar a cada dor de barriga ou a cada tontura que o paciente sente. Tem que ter a discussão do que importa para esse paciente e precisa pensar quem é que, afinal de contas, entrega valor para o paciente, ou até, por que não, para o sistema de saúde. Então, por exemplo, foi feito um TA, um trabalho aplicado, lá no nosso mestrado, sobre uma experiência de fato, desenvolvimento de uma unidade de prática integrada num hospital universitário público, que é a unidade de doenças valvares, em que se desenhou, então, o ciclo inteiro do cuidado para tentar enxergar como é que se ia do ambulatório para o hospital, voltando para o ambulatório, com vistas a melhorar o que acontecia. Então, aqui, o follow-up feito em 3 anos depois mostrou que, embora esta reta fosse a meta, por exemplo, do número de óbitos em até 30 dias, na mortalidade total, que é a linha azul, e na mortalidade por cirurgias eletivas, houve uma queda muito importante. Quer dizer, a meta era 8,2 de mortalidade, e nas cirurgias eletivas, a mortalidade foi para 2,1, uma vez implantada a mudança. Um outro trabalho aplicado foi
a tentativa de implantar ciclos completos de cuidado em artroplastia de joelho e artroplastia de quadril, que são problemas bastante comuns, ou são procedimentos bastante comuns na nossa sociedade. Então, assim, o quadro que está aí mostra que o que aconteceu no período pré-implantação, implantação e pós-implantação, o que aumentou muito foi o N, né? Foi a quantidade de procedimentos que foi possível fazer. Olhando para os indicadores básicos, readmissão, óbito, etc., eles tiveram pouca mudança. Em compensação, nesse gráfico, mostra que o tempo médio de permanência realmente baixou, e baixou muito. Então, apesar da baixa do tempo de permanência mostrando maior eficiência, o procedimento não trouxe nenhum tipo de piora nos indicadores tradicionais referentes ao cuidado. E aí, assim, só para mostrar as conclusões, que houve uma otimização dos recursos, maximização da margem, conseguiu-se o engajamento do corpo clínico, melhorou a capacitação técnica da equipe e toda a linha de cuidado foi implantada, incluindo pacientes clínicos, quer dizer, eles estão ainda trabalhando com isso. Um outro TA sobre o que é valor para pacientes de plástica abdominal mostrou que os pacientes, na verdade, queriam receber informação dos profissionais, não sentir dor e ter uma recuperação sem problema. No período pós-operatório tardio e após um ano, eram desejados um abdômen estético e a melhora da autoestima. A gente consegue perceber que todos esses valores acabaram sendo obtidos. Quer dizer, inclusive a melhora da qualidade de vida. Então, foi possível verificar que, trabalhando em cima dos desejos dos pacientes, a gente chega em algum lugar. Enquanto isso, foi feito um trabalho entrevistando 30 gestores e formadores de opinião na área da saúde. Eles tinham, foi esse ano, mas mesmo assim, eles tinham uma visão negativa em relação à remuneração baseada em serviço, a tal da fee-for-service. Os hospitais estavam assumindo outro tipo de atividade, além das habituais. Foi verificado fragilidade quanto ao conhecimento. Eles levantaram necessidades de mudança e alguns fatores impeditivos para a implantação do modelo. Embora a maturidade em relação à mensuração e divulgação dos desfechos fosse pobre. No entanto, olha que coisa interessante, constatou-se fragilidade na disseminação do conceito do modelo. Ou seja, não é indo a eventos, e também não é fazendo curso, que você vai aprender, principalmente porque esses líderes e formadores de opinião eram quem falava nos eventos. Então, lá eles não iam aprender. E não haverá cenário perfeito jamais. O que precisa sempre é alguém que dê o primeiro passo para a transposição das barreiras. Então, no nosso sistema, é difícil saber de onde isso vai começar. Porque tem gente que fala, mas se o pagador não começar, seja ele o SUS, seja ele a operadora privada, então ninguém terá o estímulo para fazer isso. Por outro lado, esses financiadores falam, mas se a gente não conseguir convencer os hospitais a fazerem, não vai rolar. E aí tem muito médico falando, a gente precisa convencer o médico. Então, ou as pessoas conversam e chegam num acordo em relação ao que querem fazer, ou nós não vamos chegar a lugar algum. Então, para continuar discutindo, eu deixo aí o meu endereço eletrônico, o endereço eletrônico do GV Saúde e o nosso site, com 2 chamadas para 2 dos nossos cursos mais tradicionais, o de especialização em administração e esse mestrado profissional ao qual eu me referi há pouco. Muito obrigada.